Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no último capítulo de Mateus, graças a Deus. É isso, dia lindo por aqui e vamos que vamos. Mais um livro concluído com sucesso para a glória de Deus. Hoje ele é um pouco menor do que os outros, né? Teve quase 70 versículos. Mas é isso, vamos que vamos, pra gente tentar comentar alguma coisa aqui, começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, nós fazemos menção ao Teu nome, consagramos a Ti todas as coisas, Te convidamos, Deus, logo no início do nosso dia, alguns aqui no final ou no meio, seja como for, Deus, que o Senhor venha. Venha e fale conosco, faça o que tem que fazer no nosso coração, nos nossos pensamentos, no nosso coração e nos dirija, nos direciona, nos ajude, Deus, a cumprir a comissão que está descrita aqui em Mateus 28, 18. É o que nós oramos, te pedimos e colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo, deste último capítulo. Muito obrigada pela conclusão deste livro. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Se a gente tá bem, né? Deixa eu fechar um pouco. Ai, vamos lá. Ai, meu cabelo, eu lavei ontem, fui dormir com ele molhado, então tá um pouco mais leãozinho do que o normal. Então vai dizer: depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então, o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então, deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
É isso! Chegamos ao final de mais um livro da Bíblia. E o meu objetivo aqui, desde o início dela, quando eu comecei lá em Gênesis, é exatamente isso, sabe? Fazer os seguidores de Cristo, né? A gente... não, Marina, mas então para que falar do Antigo Testamento? Porque a gente viu através do livro de Mateus que Cristo tem tudo a ver. Cristo está desde o princípio. Ele é o princípio, meio e o fim. Cristo é quem estava desde a criação e por todos os que foram passando ali, Abraão, Davi, os profetas, Cristo estava, né? Cristo já estava, né? Cristo fazia representação no meio deles, entre eles, na vida deles, na história deles. E aqui, o livro de Mateus, então, ele vem para falar muito a respeito disso, vem para mostrar ali que cada profecia se cumpriu milimetricamente. E é isso, é um livro diferente dos outros. Ontem mesmo teve uma parte que eu não consegui comentar, mas que me chama muita atenção. Por quê? Porque vai falar que Jesus, enquanto estava ali crucificado, no momento que ele foi consumado, no momento que ele... Eu me emociono em cada momento que eu falo da Bíblia, gente, pelo amor de Deus. E naquele momento em que ele vira e entrega o seu espírito e fala: Deus, porque o Senhor me abandonou? Né, meu pai, não, Eli, lama sabachthani, enfim. E aí tem ali o momento da morte dele, diz que nesse momento os centuriões, os guardas, os que estavam ali viram que aquilo era real, se prostraram diante daquele Deus e daquele rei. E aí, mortos ressuscitaram. E isso só é descrito no livro de Mateus. Eu vou até ler de novo, já que a gente está com um pouquinho de tempo. Será que eu posso ler do capítulo anterior? A terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Versículo 52 do capítulo 27. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Então as pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram curadas, pessoas, sabe, as profecias foram se cumprindo. E a gente sabe que hoje em dia há muita falácia ainda a respeito da existência de Jesus. Minto, pelo que eu saiba, a existência de Jesus nunca foi questionável. Então, todo mundo sabe e acredita que Jesus de fato existiu. Até ateu, né? Enfim, agnóstico, eles que estudam muito para combater, né, confrontar, eles sabem da existência de Jesus. O que é colocado ali em dúvida, em questionamento, é em relação à ressurreição de Jesus, à santidade de Jesus. E aqui entre os judeus, então, né, mais uma vez também só consta aqui em Mateus, falando sobre esse pagamento que os sacerdotes, que os anciãos ali que comandavam, né, essa área religiosa da época, então pagaram aos soldados para eles falarem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E então essa história se espalhou, né? O que eu escrevi no meu caderno, que parece uma vergonha para aqueles soldados, porque imagina soldados fortes e totalmente competentes e capazes ali para qualquer coisa desse tipo ser, como é que se diz? Ser sabotada ali, né? Ser passada a perna ali por discípulos novos, que todos eles a gente viu que era gente bem novinha e fraco, né? Tudo magricelinho, provavelmente, porque era pescado... Não, fraco,
Pode ser que não, né? Era pescador, então não sei. Tem pescador que é bem tripinho, bem eu, assim. Mas enfim, né? É uma vergonha. Não deixa de ser uma vergonha para soldados deixarem Jesus, um homem de tanta importância, né? Alguém assim que eles estavam ali de antenados para que nada desse errado e os discípulos irem lá e roubarem o corpo para espalharem essa notícia, então, que Jesus tinha ressuscitado do jeito que ele tinha dito que faria. E a verdade, então, é que pra gente, né, a gente crê muito na ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo muda tudo na nossa vida. Nos outros livros, como eu falei, o livro de Mateus é um livro diferenciado, constam várias coisas diferenciadas, e o livro de Mateus, ela tem essa característica de cumprir profecias dele, né, como ele, mais uma vez eu vou falar, eu acho interessante a maneira como The Chosen coloca, né, ele no filme, que ele era um autista, ele era metódico ali, por ele ser muito metódico. Claro que isso é apenas uma versão, né, que o The Chosen deu. Ninguém sabe se ele era autista, muito provavelmente não, né? Mas é isso. Então, Mateus, ele vai abordar ali, vai, sabe, destrinchar. E nos próximos evangelhos a gente vai ver algumas coisas diferentes, mas são contrapontos diferentes de cada evangelista. Por isso que existem 4 evangelhos, porque pessoas diferentes que andaram, né, que andaram ou com Jesus ou não andaram com Jesus, mas por ouvirem falar, foi-se então construindo ali o que hoje a gente tem na Bíblia de histórias sobre Jesus. Então a ressurreição, ela é inevitável, sabe? E diz que depois disso muitas outras pessoas viram Jesus. Ele andou pela terra muito tempo, né? 40 dias, se eu não me engano, ainda. Então é isso. Isso pra gente é incontestável. E dado isso, né, a gente precisa então dizer que a comissão dele, né, a ressurreição, muda tudo para nós. As marcas afligidas no corpo dele, né, crucificava ali o nosso pecado. E aí quando ele se levantou, quando ele ressuscitou, então, ele vira no versículo 18 e fala: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Isso quer dizer que o que antes tinha sido passado para o diabo através de Adão, quando ele comeu daquele fruto, quando ele, né, desobedeceu a Deus e caiu, de maneira que o Senhor então virou e falou: cara, agora eles têm os olhos abertos, a gente não pode mais deixar esse contato, esse relacionamento tão pessoal assim entre Deus e os homens. A gente vai colocar essa cortina. No capítulo de ontem, então, a gente viu que na morte de Jesus, então, essa cortina foi rasgada, foi dado um novo acesso aí, e Deus restituiu, resgatou a autoridade que tinha sido passado para o diabo através de Adão. Então aqui Jesus fala: agora sou eu que detenho de todo o poder e de toda a autoridade, tanto no céu, que sempre foi minha, mas aqui na terra também. Por isso eu digo a vocês: vão. Então Jesus estava comissionando e falando: vão e façam com que as pessoas sejam meus seguidores, sabe? Elas agora podem ter acesso a mim, podem ter livre acesso
e não somente acesso, mas elas podem saber que os pecados delas foram perdoados, que elas podem ser curadas. Que mais? Que mais que a ressurreição nos favorece, né? Nós temos aí livre acesso a Deus, o caminho foi aberto para judeus e para aqueles que não eram mais judeus. Agora viramos um grande povo, um povo de Deus, o povo de Deus. Então, quem nasce, né? Os que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como se fosse nascido, então, ali da família de Abraão, que tinham aquela herança, que tinham aquela promessa. Então, agora, esse batismo é tão importante para a gente, né? Para a gente nascer, então, nessa família, ser constituído ali povo de Deus. E só quem aceita ser batizado em nome do Pai, crendo que o Pai, existe um Deus que é sobre todos, né? No Filho, que é Jesus Cristo, que Ele enviou à terra e resgatou esse poder e essa autoridade. E no Espírito Santo, que agora é a marca da promessa em nós, é quem nos conduz, é quem vai ali fazer tudo através de nós, e não mais a lei, né? Seguir todas as regras, mas o Espírito Santo, que o Espírito Santo te direcionar. É sobre isso que você vai caminhar. Quem for batizado nesses três, nessa trindade, né? Tendo o reconhecimento disso e descer as águas e se levantar, sabe? Então, este fará parte, então, do povo de Deus. Então, é isso. Muita coisa, né? Que a gente pode falar. E é isso. Finalizamos o capítulo, o livro. Continuamos com a nossa comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia. Eu espero ter vocês lá comigo. E é isso. Comenta aí o que é cruz, o que a ressurreição de Jesus te proporcionou, né? Como isso mudou totalmente a sua vida. E é isso. Amém? Deus abençoe. Boa terça para vocês. Tchau, tchau.